Pepper VA apresenta Os Arquivos Magnus. Episódio 1 Tamboril. Testando. 1, 2, 3. Certo. Meu nome é Jonathan Sims. Eu trabalho para o Instituto Magnus, Londres, uma organização dedicada à pesquisa acadêmica sobre o esotérico e o paranormal. O responsável pelo Instituto, Sr. Elias Pouchard, me contratou para substituir a antiga arquivista-chefe Gertrude Hobson, que faleceu recentemente. Tenho trabalhado no Instituto como pesquisador há 4 anos e estou acostumado com a maioria de nossos contratos e projetos mais importantes. A maioria não leva a lugar nenhum, como já é de se esperar, já que incidentes sobrenaturais, quando de fato são sobrenaturais, e eu sempre enfatizo que pouquíssimos casos são genuínos, tendem a resistir conclusões fáceis. Quando uma investigação chega o quão longe ela pode razoavelmente ir, ela é transferida para os arquivos. Bem, o Instituto foi fundado em 1818, o que significa que os arquivos contêm quase 200 anos de arquivos de casos. Some o fato de que a maioria do Instituto prefere a torre de marfim do meio acadêmico do que o complicado trabalho de lidar com depoimentos e acontecimentos recentes, e você terá a receita para uma biblioteca impecável e um arquivo completamente bagunçado. Isso não é necessariamente um problema. Sistemas modernos de arquivação e classificação realmente são uma maravilha, e bastaria uma arquivista minimamente competente para manter tudo em ordem. Gertrude Robinson não era essa arquivista. De onde estou sentado posso ver milhares de arquivos, muitos espalhados pelo lugar, outros enfiados em caixas sem nenhuma identificação. Alguns têm datas neles ou rótulos úteis como 8191 GH. Além disso, a maioria deles parecem ter sido escritos à mão ou digitados em uma máquina de datilografia sem nenhuma versão digital ou em áudio. Na verdade, acredito que o primeiro computador a entrar nessa sala foi o laptop que trouxe hoje. Mais importante ainda, aparentemente poucas das investigações em si foram guardadas nos arquivos. Então a única coisa que a maioria deles contém são os próprios depoimentos. Vai demorar muito tempo para organizar essa bagunça. Consegui garantir 2 pesquisadores para me auxiliar. Bem, tecnicamente 3. Mas eu não conto Martin, já que ele provavelmente só vai contribuir com nada além de traços. Pretendo digitalizar os arquivos o máximo possível e gravar versões de áudio. Embora alguns tenham que ser gravados em gravador de fita, pois minhas tentativas de gravá-las em meu laptop teve distorções de áudio significativas. Além disso, Tim, Sasha e eu suponho Martin estarão fazendo investigações complementares para ver detalhes que podem estar faltando com o que temos. Tentarei apresentar esses da forma mais clara possível no final de cada depoimento. Infelizmente, não posso garantir nenhuma ordem quanto à data ou temas dos depoimentos gravados e devo me desculpar para qualquer futuro pesquisador tentando usar esses arquivos para suas próprias investigações. Depoimento de Nathan Watts sobre uma ocorrência no beco Old Fish Market em Edimburgo. Depoimento original registrado em 22 de abril de 2012. Gravação de áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Tudo isso aconteceu alguns anos atrás, então peço desculpa caso alguns detalhes não sejam exatos. Digo, eu sinto que me lembro claramente, mas às vezes as coisas são tão estranhas que você começa a duvidar de si mesmo. Mesmo assim, posso supor que estranho é o tipo de coisas que vocês trabalham com, certo? Então, eu estava estudando na Universidade de Edimburgo, bioquímica para ser exato, e eu estava no meu 2º ano quando isso aconteceu.
Nessa época eu não morava em nenhuma acomodação da universidade e estava alugando um apartamento estudantil no Southside com outros alunos do meu ano. Sinceramente, eu não saía muito com eles. Tirei um ano sabático antes de me matricular e meu aniversário caiu numa parte meio ruim de setembro. Então, eu era quase 2 anos mais velho que a maioria dos meus colegas quando eu comecei meu curso. Eu me dava bem com eles, sabe? Mas eu acabava andando mais com os alunos mais velhos. Por isso eu estava na festa. Michael Macaulay, um bom amigo meu, tinha acabado de ser aceito para fazer um mestrado em ciências. Então decidimos fazer uma celebração. Talvez festa não seja exatamente a palavra certa. Nós meio que invadimos o almanac lá no Royal Mile e bebemos por tempo e fomos altos o suficiente para termos a parte dos fundos só para a gente. Olha, não sei o quão bem você conhece os bares de Edimburgo, mas o almanac tem uma grande seleção de excelentes single malts, e eu talvez tenha exagerado um pouco. Tenho lembranças vagas do Mike sugerindo que eu pegasse mais leve, e eu, em resposta, o xinguei por não comemorar direito a própria conquista, ou algo assim. Resumindo, eu estava bem mal por volta da meia-noite e decidi ir andando para casa. Meu apartamento não estava muito longe, talvez meia hora se estivesse sóbrio, e a noite estava fria o suficiente que eu lembro ter uma esperança de que o frio ia me ajudar a melhorar. Eu estava no beco no caminho do Cowgate, e o jeito mais rápido de chegar lá a partir do Royal Mile é pelo Beechwood Fish Market. Olha, eu sei que você não precisa que eu lhe fale que há ladeiras bem íngremes em Edimburgo, mas o Beechwood Fish Market é fora do normal, até para esses padrões. Em alguns trechos, eles devem chegar a uns 30 ou 40 graus de inclinação, o que já é difícil o suficiente de passar quando você não tem tanto uísque no corpo. E como já mencionei, eu tinha bastante. Então não foi tão surpreendente quando eu levei um tombo bem feio no meio da rua. Pensando bem, a queda não foi tão grave quanto poderia ter sido, mas na hora ela realmente me abalou e me deixou com os machucados bem desagradáveis. Eu me levantei do melhor jeito que podia e chequei se não tinha seriamente me machucado, nem um osso quebrado ou algo assim. Então decidi pegar um cigarro para me acalmar. Foi aí que eu ouvi: "Posso pegar um cigarro?" Fui assustado para fora de meus pensamentos por aquelas palavras, já que achava que eu estava só. Tentando rapidamente me recompor e olhando ao redor, eu notei um pequeno beco no lado oposto da rua. Era bem estreito e sem nenhuma iluminação, com uma pequena escada levando para cima. Eu conseguia ver um ponto de luz mais em cima na parede na entrada, mas ou ele não funcionava ou estava desligado, o que significava que depois de alguns degraus o beco estava em escuridão completa. Parada ali, a alguns degraus da rua, estava uma figura. Era difícil dizer muita coisa sobre ele, como se estivesse quase todo nas sombras, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que a voz era masculina. Ele parecia balançar levemente. Enquanto eu observava, assumi que ele, como eu, estava um pouco bêbado. Acendi meu próprio cigarro e estendi meu tabaco em direção a ele, embora eu não tenha me aproximado, e perguntei se ele se importava com o cigarro de enrolar. A figura não se mexeu além de continuar com seu balanço suave. Escrevendo isso agora parece tão óbvio que algo estava errado. Se eu não estivesse tão bêbado, talvez teria percebido mais cedo. Mas quando o estranho perguntou de novo: "Posso pegar um cigarro?" Sem nenhuma entonação, eu ainda não entendi porque eu estava tão desconfortável. Eu encarei o estranho e, conforme meus olhos costumaram se acostumar, eu consegui perceber mais detalhes. Eu podia ver que o rosto dele parecia vazio, sem expressão, e a sua pele parecia úmida e levemente afundada, como se tivesse com uma febre forte. O balanço estava mais evidente agora, parecendo se mover de quadril de um lado para o outro, para frente e para trás. Nesse ponto já tinha terminado de enrolar o segundo cigarro e eu estendi a ele com cuidado, mas eu não cheguei mais perto. Tinha decidido que se esse esquisitão queria mais um cigarro, ele ia ter que sair daquele beco assustador. Ele não veio mais perto. Não fez nenhum movimento além daquele maldito balanço. Por algum motivo, a imagem de um tamboril apareceu na minha cabeça. Um único ponto de luz no escuro, escondendo a coisa que te atrai para perto. "Posso pegar um cigarro?"
Ele falou de novo com a mesma voz monótona, e eu percebi exatamente que estava errado. Sua boca estava fechada. Ela estava o tempo todo. O que quer que estivesse repetindo a pergunta não era a figura no beco. Eu olhei para seus pés e vi que eles não estavam tocando o chão. O corpo do estranho estava sendo levantado, bem de leve, movido sutilmente de um lado para o outro. Derrubei o cigarro e agarrei meu celular, tentando ligar a lanterna. Eu não sei por que não corri ou o que esperava ver naquele beco, mas eu queria olhar melhor. Assim que levantei meu celular, a figura desapareceu. Ele meio que se dobrou pela cintura e desapareceu na escuridão, como se um fio tivesse esticado e o puxado de volta. Eu liguei a lanterna e olhei para o beco, mas não vi nada. Apenas silêncio e o escuro. Eu cambaleei de volta a Royal Mile, que ainda tinha luzes e pessoas, e consegui um táxi para me levar para casa. Eu dormi até tarde no próximo dia. Eu tinha me certificado de que não teria nenhuma aula ou palestra, já que pretendia dormir a noite pesada de bebida, o que de certa forma eu fiz. Além daquele encontro bizarro que estava repetindo na minha mente. Então, depois de tornar 2 litros de água, alguns analgésicos e um café da manhã bem gorduroso, eu me senti humano o suficiente para sair do meu apartamento e investigar o lugar com a luz do dia. O resultado não foi nada esclarecedor. Não tinha marcas, nenhuma mancha de sangue. Nada que indicaria que uma figura cambaleante estivesse lá antes. A única coisa que eu achei foi um cigarro Marlboro Red, não fumado, logo abaixo da luminária queimada. Além disso, eu realmente não sabia o que fazer. Pesquisei o máximo sobre o local, mas não consegui encontrar ninguém com uma experiência parecida com a minha. E não parecia ter nenhum folclore ou lenda urbana que eu pudesse achar sobre o Beechwood Fish Market. Os poucos amigos que eu falei sobre o que aconteceu só assumiram que eu fui abordado por um estranho, e o álcool fez a situação mais estranha do que realmente foi. Eu tentei explicar que nunca tive alucinações quando estava bêbado e que não tinha como aquele cara ter sido uma pessoa normal. Mas eles sempre me deram daqueles olhares, meio pena e meio preocupação, então eu calava a boca. Eu nunca descobri mais nada sobre aquilo, mas alguns dias depois eu vi alguns cartazes de desaparecimento no campus. Um outro aluno tinha desaparecido. O nome dele era John Fellowes. Embora eu não o conhecesse muito e não pudesse dizer muita coisa sobre ele, 2 coisas me pareceram importantes. Ele estava naquela mesma festa e, até onde me lembro, ainda estava lá quando eu saí. A outra coisa foi que, bem, na foto que usaram no cartaz, eu não consegui deixar de notar um maço de cigarros Marlboro Red no bolso dele. Eu não parei de fumar, mas eu percebo que eu pego muitos mais táxis quando acabo ficando fora até tarde. Fim do depoimento. A investigação conduzida na época, bem como o acompanhamento que fizemos nos últimos dias, não mostrou nenhuma evidência que confirmasse o depoimento do Sr. Watts. Inicialmente estava tentado a reclassificar esse depoimento na seção refutada dos arquivos. Uma nova categoria que eu suspeito irá abrigar a maioria desses arquivos. No entanto, Sasha investigou um pouco os relatórios policiais da época e descobriu que entre 2005 e 2010, quando o encontro do Sr. Watts supostamente aconteceu, teve 6 desaparecimentos dentro e nos arredores do Beechwood Fish Market. Jessica McEwen, em novembro de 2005. Sarah Baldwin, em agosto de 2006. Danielle Howlings, em dezembro do mesmo ano. Depois, Ashley Dobson e Megan Shaw, em maio e junho de 2008. E por fim, como o Sr. Watts mencionou, John Fellowes, em março de 2010. Todos os 6 desaparecimentos permaneceram não resolvidos. Baldwin e Shaw com certeza eram fumantes, mas não há provas em relação aos outros, nem mesmo se há ligação entre eles. Sasha encontrou mais uma coisa. Especificamente no caso de Ashley Dobson. Era uma cópia da última foto tirada pelo seu celular e enviada à sua irmã Siobhan. A legenda dizia:
KKK. Olha esse bêbado esquisito. Mas a foto era de um beco escuro, aparentemente vazio e com uma escadaria. Parece ser o mesmo beco que o Sr. Watts descreveu em seu depoimento. Aquele que, de acordo com os mapas da região, leva até o Trump Square. Mas não parece haver ninguém na foto. Sasha tomou a liberdade de analisar em alguns programas de edição e aumentar o contraste e aparenta revelar o contorno de uma mão longa e fina, aproximadamente na altura da cintura de um homem de altura média. Acho estranhamente difícil ignorar a sensação de que está fazendo um gesto de chamado. Fim da gravação.